Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Eu sou o diácono Eric Módulo e com grande alegria estamos começando o programa Eclésia para todo o Brasil. E é claro, hoje o programa Eclésia é especial. Já no início do nosso programa, eu quero desejar a todos os nossos amigos telespectadores, a todos vocês que acompanham sempre o programa Eclésia, um Feliz Natal, né? Hoje é um dia extraordinário, um dia santo, um dia importante na liturgia, um dia importante na história da igreja. O dia que um menino nos foi dado, né? A encarnação do Verbo, o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se faz homem, enfim. Essa riqueza, essa beleza que a gente vive no dia de hoje, é claro, comemorando o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. É tempo, sim, é claro, de reunir a família, trocar presente, por que não? Não tem nenhum problema nisso. É tempo também da gente trazer à tona sentimentos, de repente pedindo perdão a Deus, aos amigos, aos familiares. É um tempo de reconciliação, é um tempo que a gente renova a nossa vida, mas não podemos tirar Jesus do centro. É uma festa cristocêntrica, pois que a gente comemora nessa data o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E é dia de dar então um Feliz Natal. Quero já então no início desse programa desejar aqui ao nosso querido amigo, nosso companheiro Padre Guido aqui de todas as jornadas. Feliz Natal, Padre Guido! Feliz Natal, Eric, e para cada um de vocês, prezados amigos telespectadores, o nosso abraço fraterno, desejando que o menino Jesus entre na nossa casa e no coração de cada um de nós, proporcionando aquela alegria, aquela profunda emoção, aquela paz e serenidade que é o fruto mais importante dessa solenidade que hoje nós comemoramos no mundo inteiro. É isso aí, Padre Guido, não tem como, né? A gente tem que lembrar que esse dia é importante, é um dia diferente mesmo, né? E é claro, no programa de hoje, não poderia ser de outra maneira. Vamos falar sobre o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você que acompanha o programa Eclésia, já na última semana pôde perceber que esse assunto já estava presente na nossa conversa. Nós separamos, delimitamos, né, alguns recortes aqui na nossa conversa, na nossa pauta nos últimos dias, mas hoje ainda tem muita coisa legal para falar sobre o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o tema do programa Eclésia de hoje. Não poderia deixar de ser diferente, já que é o grande dia, a grande noite de relembrar o nascimento dele, nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, estamos diante de um dos mais importantes mistérios da nossa fé. Você assinou muito bem na catequese. Quando nós éramos crianças, havia uma pergunta: quais são os principais mistérios da nossa fé? E a resposta era unidade e trindade de Deus e encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus. O que nós estamos celebrando neste dia festivo é exatamente o presente mais bonito que Deus podia conceder para a humanidade. O seu mesmo Filho que vem ao mundo e nasce numa manjedoura. Padre Guido, logo de cara, para que a gente possa entender bem e deixar isso bem claro. Mesmo quando a data do Natal não cai num domingo, é dia santo de guarda, é dia de ir na missa, né, Padre Guido? Perfeito, é obrigatório, porque é dia de preceito. Este ano cai de domingo, seja o dia de Natal, como também o primeiro dia do ano, né? Mas qualquer que seja o dia da semana, quando vem o Santo Natal, é dia santo de guarda. Portanto, vamos prestar essa nossa bela homenagem e dando as boas-vindas ao menino Deus. Padre Guido, por exemplo, quando a gente está comemorando a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a missa do domingo é uma, a missa da véspera, no sábado à noite, é outra. São liturgias diferentes. Durante os domingos comuns no decorrer dos anos, nas semanas do decorrer do ano, no sábado à noite já se celebra o domingo. Como é que funciona com o Natal? A véspera e o dia do Natal é a mesma missa? Não, liturgicamente é um pouco diferente, né? Mas este ano, por exemplo, que vem de domingo, as pessoas que participam sábado à noite já estão dando as boas-vindas, é válido como preceito para o domingo. Certo. Sim. E, naturalmente, durante o ano inteiro, nós sabemos que na parte da tarde do sábado, num horário determinado pelo bispo da diocese, a Santa Missa pré-festiva já satisfaz o cumprimento do preceito do domingo. Aliás, Padre Guido, a gente está entrando então nesse tempo, hoje, no dia do Natal,
a gente está entrando no tempo de Natal. Sim. Ele vai até quando? Do ponto de vista da liturgia, o tempo de Natal vai de quando a quando? Vai exatamente a partir da noite santa, que acabamos de celebrar, e até na véspera do domingo após a Epifania, quando, de repente, a liturgia trasfere, digamos assim, a vida de Jesus do encontro belíssimo dos magos para o batismo, uma distância de 30 anos. Certo. Porque o ministério de Jesus iniciou exatamente com a idade de 30 anos. Portanto, está dentro de 2, 3 semanas que nós comemoramos o ciclo, o tempo de Natal. Ô, Padre Guido, os profetas do Antigo Testamento, né? Alguns profetas anunciaram mesmo a vinda do Messias, de um ungido de Deus, né? Aliás, Messias significa ungido, não significa, Padre Guido? Exato. Que é a mesma coisa que Cristo? Cristo é ungido de Deus, né? Certo. A unção é o sinal de consagração. Portanto, a pessoa consagrada, escrita com a letra maiúscula, né, pela tarefa e pela responsabilidade e, sobretudo, pela sua identidade, estamos diante de um Deus que se faz homem. É verdade, no Antigo Testamento temos vários profetas que anunciaram a chegada do Salvador. Pensamos, por exemplo, no grande profeta Isaías, que no capítulo 7, no versículo 14, chega a dizer: eis que uma virgem irá conceber, né? O Emmanuel, que será Deus conosco. E encontramos também no profeta Miqueias, que chega a dizer: e tu, Belém, não és a menor da cidade de Judá, porque em ti vai nascer exatamente o Salvador. Olha, já é anunciado vários séculos antes da sua chegada. Sim. Bom, e esse anúncio que durou muito tempo, muitos séculos, como o senhor acabou de dizer, bom, ele teve um fim um dia com o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim. E a gente ouve a expressão chamada na plenitude dos tempos, né? Deus enviou seu Filho ao mundo. Sim. O que significa isso, Padre Guido? Gente, na primeira página da Bíblia, localizamos a passagem da criação do homem e da mulher, e Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, para deixar bem claro que o acompanhamento da presença divina na vida do homem nunca irá acabar. Certo. Portanto, Deus, como verdadeiro Pai, no decorrer da história, acompanha, abençoa, chama atenção. Às vezes, diante da dureza do coração, chegam também os castigos, mas nunca se afasta da sua missão de acompanhar a pessoa humana. Mandou no Antigo Testamento milhares e milhares de pessoas santas, pessoas muito prudentes, sábias, pessoas que orientavam os demais para dizer: não é por aqui, vamos mudar, vamos nos converter, vamos prestar aquele culto de adoração para o nosso Deus. A resposta da humanidade, Eric e meus queridos amigos e telespectadores, não foi das melhores. Quase todos os profetas foram apedrejados até a morte, outros foram mandados no exílio, outros digamos, foram afastados da sociedade. Mas Deus, como verdadeiro Pai, nunca cansou de amar a humanidade, fruto, né, da sua obra-prima, a criação feita à sua imagem e semelhança. E é por isso que estamos comemorando hoje esta plenitude dos tempos. Diante da resposta negativa da humanidade, um gesto total de bondade do Pai faz com que o seu Filho divino aceite a natureza humana. Amadureceram nos tempos para que isso acontecesse. Porém, nós sabemos que a resposta da humanidade não foi das melhores. Todos nós ficamos emocionados diante do presépio, né, que enfeita até a nossa casa, as igrejas, as capelas, né, os hospitais, os asilos, diante de um bebê que nasce numa manjedoura. E sabemos que a rejeição da humanidade foi terrível, até o ponto que este mesmo bebê, 33 anos depois,
será mais uma vez rejeitado pela humanidade e será um madeiro da cruz a provocar-lhe a morte. É verdade, padre, o senhor tem razão. Bom, a gente também conversou, padre Guido, nos últimos programas, já tratando desse assunto, pensando no advento e tudo mais, que além de falar sobre nosso Senhor Jesus Cristo, sobre o seu nascimento e sobre esse belíssimo mistério, né, da encarnação do Filho de Deus, do Verbo, é um período também que a gente conversa bastante sobre Nossa Senhora, né? Nós vivemos nesse mês de dezembro também uma festa, no dia 8, relacionada a um dos dogmas de Nossa Senhora, da Imaculada Conceição. O Padre Guido sempre ensina aqui, nunca é demais lembrar, existem 4 dogmas relacionados a Nossa Senhora. O primeiro deles, aliás, é tema do programa da semana que vem. Na semana que vem a gente vai falar sobre Theotokos, Mãe de Deus, pois a festa litúrgica da semana que vem é justamente a Mãe de Deus. Então o primeiro deles, Theotokos, Maria, Mãe de Deus. O segundo, a Virgindade Perpétua de Maria. O terceiro, a Imaculada Conceição. No dia 8 de dezembro nós lembramos essa festa. E o último, a Assunção de Nossa Senhora aos céus. Mas pensando nesse segundo dogma, Padre Guido, a Virgindade Perpétua de Maria. É claro que Nossa Senhora teve uma gravidez normal, né? Do ponto de vista humano, fisiológico, etc. 9 meses, a criança nascendo dentro e crescendo no seu ventre, foi concebida, é claro, de maneira extraordinária pelo Espírito Santo. Ela era virgem, não teve relação sexual com José e tudo mais. Porém, a Igreja ensina que Nossa Senhora permaneceu virgem antes, durante e após o parto. Isso seria possível, Padre Guido, se não fosse, por exemplo, um parto de uma maneira mística ou algum mistério envolvesse tudo isso? Claro que tem um mistério que envolve tudo isso, porque supera as leis da natureza humana, do caminho normal da formação de um ser humano e também na hora da gestação. Maria é virgem. Onde é que nós pegamos esse termo? Exatamente quando o arcanjo Gabriel visita Nossa Senhora e lhe apresenta o projeto de Deus, a primeira reação de Maria é de como pode acontecer isso, está escrito no Evangelho de Lucas, no primeiro capítulo, se eu não conheço homem. Esta frase não deve ser interpretada ao pé da letra, para dizer que eu não conheço, como já é prometida em casamento para José, é que o verbo conhecer na língua aramaica significa ter um relacionamento íntimo. Portanto, Maria é virgem. O que acontece, isto é, através da sua resposta, faça-se a mim conforme a tua palavra, é que o verbo de Deus, isto é o Filho de Deus, que é chamado de verbo, da língua latina verbum, significa palavra, significa expressão total de Deus, se forma na natureza humana sem ter contato de Maria com o homem. É claro, Maria vive os seus 9 meses de gravidez como uma qualquer pessoa. É interessante notar a resposta imediata que ela dá ao arcanjo Gabriel quando corre, usa a palavra bem claro, em língua latina festinans, corre às pressas para visitar Isabel, esta sua parenta, que apesar de ser grávida de um bebê, era idosa e era também estéril, né? Estava já grávida de 6 meses, por isso precisava de uma ajuda. E Maria ficou 3 meses na casa de Isabel, assistindo ao parto daquele que seria o precursor de Jesus. Certo. E quando ela depois voltou para Nazaré para começar a sua vida conjugal com José, precisamos explicar aos nossos amigos que a lei de Moisés tratava do casamento por etapas, digamos assim. Certo. Não é como hoje, celebra-se a festividade do casamento na igreja, ou no cartório, depois um belo banquete, né, etc. E os dois já partem para a vida conjugal juntos. Na época de Jesus não era assim. A festa de casamento durava 6 dias, olha só, porque ninguém tinha os meios de comunicação, não tinha nada para dar um tempo hábil para que a notícia se espalhasse na redondeza. Certo. E logo após dos 6 dias de festa, a noiva se apresentava, recebia os cumprimentos
E depois todos voltavam para suas casas, inclusive os noivos, uma coisa para nós, não digo absurda, mas que não bate com a nossa realidade. O noivo voltava para a casa dele e a noiva para a casa dela por um período mínimo de 3 meses e máximo de 1 ano. Era a lei de Moisés. Somente a partir deste período realizado, ou de 3 meses, ou até máximo de 1 ano, que os dois começavam a coabitar. É belíssima esta sua pergunta para explicar aos nossos amigos a página que se encontra no Evangelho de Mateus. Isto é, Maria foi logo ajudar esta sua parenta, Isabel, que era idosa e estéril. Assistiu ao parto de João Batista. Ficou 3 meses, olha os 3 meses, e depois voltou para Nazaré. Só que quando voltou para coabitar com José, José viu logo que ela estava grávida. E a lei de Moisés era muito severa quanto a uma infidelidade conjugal da noiva. Digamos, Eric, entre nós, que era um pouquinho machista esta lei. Certo. Castigava exatamente o sexo frágil, a mulher. Quando uma mulher já prometida em casamento traía o esposo, este fato dava ao esposo 3 direitos: matar a mulher com pedras e gritar o pior dos escândalos, gritar ao escândalo e mandar embora a mulher, ou, como foi no caso de José, mandar embora a esposa em silêncio, sem gritar ao escândalo. Foi exatamente nesta angústia de José que o mesmo arcanjo Gabriel lhe aparece e lhe disse: não fique com medo, porque Maria não te traiu. O que está acontecendo no corpo dela não é obra de homem algum. É uma intervenção direta do Deus, do Espírito Santo. E disse o evangelista, muito bem, que a partir daquele instante, José pegou Maria como sua verdadeira esposa e também, diante da lei, um dia ele se tornará o pai, juridicamente falando, de Jesus. E aí depois, então, continuou o ciclo normalmente, até que chegou o parto do nosso Senhor Jesus Cristo, que a gente comemora nessa festa, e a igreja afirma categoricamente, isso é verdade de fé, Sim. Nossa Senhora permaneceu virgem antes, durante e após o parto. É um mistério, Padre Guido? É um mistério que é proclamado pela igreja, pelo magistério da igreja, inclusive como dogma de fé. Certo. Foi exatamente no ano 639 que o concílio romano definiu esta grande verdade de fé, que o nascimento de Jesus não afetou a virgindade de Maria e que Maria não teve nenhum outro filho. Padre Guido, o senhor falou durante a sua explicação sobre o verbo, né? Sim. Nós temos essa tradução para a língua portuguesa do verbo, mas o original foi escrito em grego, era o logos? Logos, exato. Logos em grego, verbum em língua latina, e nós traduzimos como verbo ou palavra, né? Isto é um Deus que se faz homem. Gente, nós talvez não conseguimos entender. Olha só, o pecado que a pessoa humana fez foi aquela de ser parecido com Deus. O mesmo demônio falou para Eva: certo. Se vocês comerem deste fruto, vocês se tornarão como Deus. Pecado de soberba. Agora, este pecado vai ser cancelado com o gesto exatamente oposto: a divindade que se faz homem. Ele, Deus, que se abaixa ao nível da pessoa humana, que aceita a natureza humana menos o pecado. Então é correto afirmar que antes de Jesus ser concebido, gerado no ventre da Virgem Maria, do ponto de vista, né, o que a gente falou agora há pouco, respeitando a humanidade, foi uma gravidez comum. Antes desse período, Jesus já existia, Padre Guido? O Filho de Deus sempre existiu. Inclusive, na profissão do credo que nós pronunciamos, dizemos gerado, não criado. Porque a criação
contempla uma distância de tempo, um pai que cria, portanto, alguém que está antes. Quando se fala de Jesus, na sua identidade divina, ele é consubstancial ao Pai e ao Espírito Santo também. Certo. Isto existiu desde que existiu o Pai e também o Espírito Santo. Agora, o que acontece? Esta divindade permanece neste corpo humano que se forma no corpo de Maria. E aí nós temos a grande verdade de fé, que na pessoa de Jesus há somente uma pessoa, que é a pessoa divina, em duas naturezas. Certo. A natureza divina e a natureza humana. Portanto, desde já, a doutrina, que belo que toca neste assunto, a doutrina deixa bem claro o seguinte: tudo o que aconteceu com Jesus, também no seu sofrimento e também a morte, aconteceu na natureza humana. Certo. Porque na natureza divina, e Deus não pode nem sofrer e menos ainda morrer. E essa expressão que o senhor falou agora há pouco, gerado, não criado, só lembrar nossos amigos telespectadores, que é um texto daquele credo, né, no símbolo niceno-constantinopolitano. Né? É difícil essa palavra, niceno-constantinopolitano, que significa o quê? É o credo, é a expressão de fé que os apóstolos deixaram, né, na sequência da igreja, claro, os sucessores dos apóstolos continuaram guardando essa verdade de fé, mas que esse texto composto, tanto no concílio de Nicéia quanto no concílio de Constantinopla, é o creio que a gente reza em algumas missas, ele é um pouco mais esmiuçado, vamos dizer assim, do que aquele que a gente reza no dia a dia, que é o conhecido também como credo de Paulo VI, né? Sim. Então, assim, o credo de Paulo VI é aquele que a gente reza na missa. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, etc. Esse niceno constantinopolitano, ele é mais um pouco esmiuçado. Tem essa expressão que o Padre Guido disse. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Exato. Né? Por ele todas as coisas foram feitas, sim, etc. Sim. Para dizer bem claro que desde a eternidade a Santíssima Trindade é um só Deus. Entramos no grandíssimo mistério, claro que a nossa mente pode estudar, pode aprofundar, nunca teremos uma total compreensão, mas estamos diante da doutrina que não foi ensinada por nenhum Papa, por exemplo. É o mesmo Jesus que chegou a dizer várias vezes: eu e o Pai somos um. Quando eu for para o céu, vou mandar o Consolador, o Divino Espírito Santo. Ide no mundo inteiro e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Isto é, a doutrina deste grande mistério é anunciada oficialmente pelo mesmo Jesus. É bonito esse texto, né? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. É belíssimo esse texto. Padre Guido, a gente vai para o nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta já para o último bloco do programa de hoje, que está passando bem rápido. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Sim. Por que Jesus precisou nascer como uma criança comum no ventre de uma virgem? Ele não poderia, por exemplo, ter se manifestado já adulto? Ele é Deus, ele não poderia ter feito isso? O senhor responde para a gente essa questão já, depois do intervalo. Não sai daí, a gente volta já então. Estamos no último bloco do programa Eclésia Especial de Natal dessa noite. É claro, né? Nesse período, nesse tempo, ontem, hoje, você certamente deve ter passado algum período com a sua família, trocou presentes, comidas gostosas, tudo isso é bonito, não tem nenhum problema. O problema é retirar Jesus dessa festa, né? Aí não tem como. Ele é o grande centro desse dia, do Natal, é claro. É o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo que a gente comemora e não podemos ficar só em outros assuntos, ainda que importantes, que acabam ficando na superfície, supérfluos, né? Precisamos ir no centro dessa discussão, no centro dessa bonita festa, que é o Natal, que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Guido, não tem problema dar presente, comer uma comida gostosa no dia de hoje, isso não tem problema nenhum, né? Não, mas tem que ter Jesus nessa festa. Sem dúvida, né? Gente, e vamos evitar o perigo também de transformar o Natal somente num encontro social, né? Como nós falávamos no primeiro bloco, né? A nossa Santa Missa,
e, sobretudo, aquele abraço fraterno. Vamos colocar uma pedra por cima, às vezes, de um passado não dos melhores. Vamos manifestar como importante a partilha da alegria, da paz e da emoção que o menino Jesus desperta. E quando cada um de nós para um instantinho diante de uma imagem, ou até de um presépio, diante das luzes de Natal, né? Em poucas palavras, a gente não se trata só de uma passagem de aniversário de Jesus, mas se trata de um renascimento espiritual dele na nossa vida, porque hoje nós também podemos ser um pouco melhores e diferentes de ontem. Ô, Padre Guido, na segunda, terça, quarta, quinta dessa semana que vai entrar, que ainda estaremos vivendo as oitavas de Natal, sim, é dia durante essas oitavas de falar Feliz Natal ainda, não é? Sim, sim. E podemos cantar o hino da Aleluia também, né? Pela chegada do nosso Salvador entre nós. Aliás, a última semana do ano é riquíssima de comemorações natalinas para nós padres, por exemplo, para os religiosos e religiosas, até o livro de leituras de salmos. Durante toda esta semana se repetem os salmos do dia de Natal. Durante toda a semana, seja nas laudes, como também nas vésperas, né? Vivemos exatamente este grande clima festivo, dando as boas-vindas ao nosso Salvador. Legal, Padre Guido. Bom, eu tinha feito uma pergunta para o senhor no bloco anterior, vou retornar, então, pedir que o senhor responda agora, sim, nesse último bloco. Eu fiz a seguinte pergunta: Jesus sendo Deus, ele não poderia ter se manifestado, de repente, já adulto? Ele não poderia ter descido de uma montanha, aparecido de um lugar distante e falar, olha, eu sou o Messias, eu sou filho de Deus, e continuar a sua vida pública? Ele poderia ter feito isso, Padre Guido? Olha, quem somos nós para dizer sim ou para dizer não? Certo. Diante das iniciativas divinas, uma mais bela do que a outra. Mas uma coisa importante para Eric era a humanidade que estava vivendo uma situação muito difícil e vítima, inclusive, do mal e do pecado. E, portanto, ele fez questão de viver toda a experiência da vida humana, desde a concepção até a morte. Certo. Não era necessária, aí posso dizer, a morte de Jesus violentíssima na cruz. Era suficiente uma gota de sangue derramado para resgatar a humanidade, que já teria alcançado o objetivo. Mas tamanho foi o amor que ele tem para com a humanidade, que deu também todo o seu sangue, morrendo de uma maneira violenta na cruz. E olha só, seria o caso de fazer uma reflexão sobre uma expressão típica de São Paulo, que, querendo definir um pouquinho a vida humana de Jesus, da sua concepção até a morte, ele escreveu uma frase em língua latina: tota vita Christi crux et martyrium. Repete em latim primeiro ainda, Padre Guido. Tota vita Christi crux et martyrium. O que significa? Em português, que todinha a vida de Jesus foi uma cruz e um martírio. Certo. Isto é, desde a rejeição, quando ele nasceu, ninguém quis abrir as portas de casa para hospedar Maria, que estava nos últimos dias de gravidez, e assim Jesus acabou nascendo numa estrebaria, numa manjedoura, até a rejeição total da sua pessoa, quando condenaram Jesus num processo sumário e sem nenhuma defesa para a cruz, né, daquela sexta-feira, tristemente famosa, quando Jesus deu toda a sua vida. Isto é, foi sempre rejeitado pela pessoa humana. Só que o sacrifício dele não foi em vão. Certo. Desde exatamente a sua concepção, tornando-se homem como nós, menos o pecado, certo? Até o momento da morte na cruz, foi somente uma vida de total resgate da humanidade. E aquela semente que ele plantou na humanidade continua dando até hoje e até o fim dos tempos o seu fruto que nós todos desejamos. Hoje nós vibramos de alegria, porque quando nasce um bebê, todos sorriem, todos. Talvez, porém, fazemos uma confusão
quando pensamos que aquele bebê que está no presépio seja uma pessoa diferente daquele cara que está na cruz, quando é a mesma pessoa. Por isso, o Natal, além da festividade, é uma oportunidade para fazer uma bela meditação e procurar responder uma pergunta: por que Jesus veio ao mundo? O que aconteceu para fazer com que ele chegasse aqui na Terra? E, sobretudo, pensar a vida dele gerou em cada um de nós, digamos, um efeito positivo a partir também do nosso nascimento, da frequência dos sacramentos. Pensamos nós também que somos continuadores da obra deste homem-Deus que veio ao mundo. Por isso, gente, o Natal é uma verdadeira meditação que não nos pode deixar indiferentes. Pena, olha, você falou uma coisa no outro bloco, né? Pena que talvez se dá um grandíssimo valor a um encontro social e não se fale do menino Jesus. Isto é uma coisa que todos nós lamentamos, porque o Natal, gente, é belo quando sentimos a alegria de estar com ele e de dizer: seja bem-vindo. Se ninguém abriu as portas da casa, hoje queremos abrir a porta da nossa casa. Queremos que você fique à vontade entre nós. Seja bem-vindo, menino Deus. Pois é, o símbolo de Natal, né, que fica mais exposto para as crianças e, de certa forma, para o comércio, para muita gente nesse período, é a figura do Papai Noel. Né? E, às vezes, a gente até confunde. Você perguntar para alguma criança, por exemplo, quem é o aniversariante, né, de hoje? Pode ser que elas respondam de maneira errada. É o Papai Noel, né? Porque está muito claro na cabeça delas. O que a gente disse desde o começo aqui do programa: nenhum problema em trocar presente, não tem problema nenhum nisso. Em vestir uma roupa nova, se confraternizar com a sua família, nenhum problema. Desde que não tirem Jesus do centro dessa história. Aliás, até a própria figura do Papai Noel, a igreja estava presente nessa história. É baseada na figura de um grande santo da igreja, São Nicolau. São Nicolau, né, Padre Guido? Sim, exato. É o símbolo da bondade, da generosidade, né? Do carinho, etc. Claro, a fantasia de qualquer criança aumenta nesses dias, né? E o comércio também faz a sua parte, né? Inclusive, há tantos lugares do mundo onde exatamente é o Papai Noel, que é símbolo de bondade, que dá até um presentinho para uma criança, etc. Né? Eu sou italiano, lá também existe o Papai Noel, mas existe uma outra figura, né? Uma outra figura que chama-se de Befana, no período da Epifania, que na noite dos Reis Magos, aí também tem presentes. Passa nas casas e deixa nas casas, durante a noite, os presentinhos para as crianças. Na Itália é tradição assim, né, Padre? Exato, né? Mas tudo bem, seja bem-vindo. Né? Na minha diocese, por exemplo, eu sou de Milão, é a noite de Natal que o menino Jesus traz os presentes, não é o Papai Noel. Pelo menos fica uma didática melhor, né, Padre Guido? Padre Guido, olha, eu queria um outro assunto que o senhor explicasse aqui para a gente. Bom, eu disse agora há pouco que na semana que vem vamos falar sobre Theotokos, Mãe de Deus, pois é a festa litúrgica que a gente comemora no dia 1º, né? No dia 1º de todo ano é a festa litúrgica Theotokos. Esse é assunto do programa da semana que vem. Mas, Padre Guido, antigamente tinha uma festa na igreja, no lugar dessa que hoje foi colocada a Mãe de Deus, que lembrava a circuncisão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Queria primeiro que o senhor explicasse por que tinha esse costume entre os judeus, né? E como é que foi resolvido isso na igreja? Nos primeiros meses e anos da igreja, teve algum problema relacionado a isso? Uma bela pergunta esta aqui, né? Vamos dizer, em primeiro lugar, que esta festividade da circuncisão respeita também cronologicamente a vida dos bebês, dos meninos. Sabemos que a circuncisão é um pequeno corte na parte superior do pênis, através do qual o bebê é inserido oficialmente na raça judaica. Esse era o objetivo, então, da circuncisão? Diferenciar exatamente aquele menino, dizendo que pertence àquela raça escolhida por Deus. Inclusive, Jesus foi também submetido a esta pequena cirurgia que
acontecia, repito, 8 dias após o nascimento, e naquela oportunidade era dado o nome. Foi chamado de Jesus na hora da circuncisão, certo? Jesus, para dizer que aceitou plenamente a natureza humana, também foi submetido a este rito, costume que existe até hoje na religião judaica, como também na religião muçulmana. Certo. Também, certo. Esta que é a circuncisão. O Papa saudoso e hoje beato, Papa Paulo VI, não cancelando esta data, porém fez questão de iniciar o ano com uma grande festividade de Maria, Mãe de Deus. Foi ele que introduziu, né, esta Theotokos, certo, para consagrar, digamos assim, o ano inteiro, que inicia no dia 1º de janeiro, aos cuidados e à bênção de Nossa Senhora. Só destaque, hein? Semana que vem a gente vai conversar sobre esse assunto, hein? Agora, Padre Guido, o problema da circuncisão foi discussão na igreja primitiva? E como que foi? Deu dor de cabeça. Porque, meus amigos, prestem atenção, quando Jesus mandou os apóstolos anunciar o Evangelho no mundo inteiro, não entregou nenhum documento para os apóstolos. Não temos nenhum documento assinado por Jesus. Então, os apóstolos, animados, cheios de grande fervor, iam para cá e para lá em tantos lugares diferentes e batizavam. Aí começou alguém a dizer, mas para aí, se a raça judaica é a raça escolhida por Deus no Antigo Testamento, será que não é necessário, antes de receber o batismo, ser submetido à circuncisão? E foi sobretudo São Pedro que encontrou esse tipo de dificuldade. E, na verdade, não sabia responder. Ô, Padre Guido, desculpa te interromper, mas só para entender. Esse tipo de discussão, quando a gente estuda, por exemplo, a história das heresias, é aquilo que a gente vai chamar lá no início da igreja das heresias judaizantes? Sim. É por causa disso? Perfeito. Porque se apegavam a uma religião já estruturada, certo, para poder entender depois o valor de um batismo. Então, acho que inclusive até São Paulo, quando ficou com Timóteo, que o acompanhava, fez questão de que Timóteo fosse também ele submetido à circuncisão. E depois batizado. Quando São Paulo voltou de uma sua primeira longa viagem missionária, que durou mais de 2 anos, fez questão de reunir os bispos em Jerusalém. E foi exatamente o Concílio de Jerusalém que definiu que não era mais necessária a circuncisão antes de receber o batismo. A discussão é se teria ou não fundamento manter esse costume. Não, porque deixou bem claro, né? Não é que o Novo Testamento veio para acabar com o Antigo, não, certo, mas para completar, né, o Antigo, e o batismo, sem dúvida, pelos efeitos que ele produz, é muito mais fundamentado nas suas consequências a respeito da circuncisão. Interessante. Então, o primeiro concílio de Jerusalém. Foi a primeira vez que a igreja pensou nesse tipo de reunião, vamos dizer assim. Porque foi exatamente uma avaliação desta primeira experiência missionária. Gente, olha que temos que fazer, como Gerina gira, um monumento aos nossos primeiros apóstolos, porque por mais de 30 anos pregaram o grande mistério da pessoa de Jesus sem ter nada nas mãos e sem usar nenhuma contradição. Periodicamente se encontravam exatamente para resolver esse tipo de problemas. E, graças a Deus, a igreja continuou na íntegra a sua missão evangelizadora. Isso comprova um detalhe que a gente sempre comenta aqui no programa, né? Essa palavra viva que ainda não era escrita, que passava de boca em boca, e por que não dizer até de uma geração para outra, já que passaram ali pelo menos 30 anos, sim, é a chamada tradição oral. Então, a fé católica é baseada nessa tradição oral, que depois esse mesmo conteúdo que estava lá na tradição oral passou também a ser escrito. Então, as Sagradas Escrituras, especialmente o Novo Testamento. Né? Então, por isso que a fé católica tem um tripé. Já falei 2, tradição oral,
As Sagradas Escrituras, é claro, faz parte da tradição e da base da fé católica. E o terceiro aspecto é o magistério da igreja, são os documentos oficiais que a igreja produziu desde lá do início até hoje, né, Padre Guido? Continua, porque exatamente foi Jesus que escolheu este caminho, né? Todo mundo tem a Bíblia, pode conferir, meus amigos, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, sim, versículo 18 a 20, onde Jesus forma o magistério, dando a Pedro toda a autoridade de representá-lo aqui na Terra. E nesta hierarquia eclesiástica também com os leigos, está estruturada até hoje, até o fim do mundo, a igreja fundada por Jesus. É importantíssima esta colocação, portanto, repito a sua mesma palavra, a tradição oral escrita, né, a Sagrada Escritura e o magistério da igreja. Isso gera uma segurança extraordinária na vida cristã, porque recebemos o amparo e a proteção do magistério que está autorizado a interpretar fielmente toda a Sagrada Escritura e manter aquela unidade que caracteriza a igreja fundada por Jesus. É por isso, meu amigo, que às vezes, por exemplo, você pode ter se deparado com uma discussão, seja pessoalmente ou através das redes sociais, de repente com algum protestante que, mesmo bem intencionado, de repente pode te acusar, vamos dizer assim, olhar para você e falar, mas onde está escrito na Bíblia isso que você está afirmando? Mas isso não significa, isso não é fé católica, porque a nossa fé católica está baseada na Bíblia, sim, mas não só na Bíblia, nesse tripé, como a gente está explicando. A tradição oral, a Bíblia e o magistério da igreja. Então, não necessariamente tudo que está baseado à fé católica está escrito na Bíblia. Porém, tem uma coisa aí que vale sempre o destaque, né? A própria Bíblia não diz que ela se basta em si mesma, pois se somente a Bíblia, a sola Escritura que os protestantes defendem, fosse a única verdade de fé, lá na Bíblia estaria escrito, olha, a Bíblia é a única verdade de fé, isso não está escrito. Pelo contrário, em Timóteo 3, está escrito que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Portanto, foi a Igreja Católica que compilou os livros sagrados, na qual forma a Bíblia, que eu e você que a gente tem na nossa casa, e que os protestantes, apesar de tirarem e arrancarem alguns livros, também receberam essa compilação da igreja. Então, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, como ensinou São Paulo, está lá em Timóteo, né, Padre Guido? Exato, e depois não esqueçamos, né, que na mesma palavra de Jesus, ainda muitas coisas que vocês irão aprender através da intervenção do Espírito Santo e do magistério da igreja. Por isso, claríssimo. Ficamos muito contentes porque, nesta maneira, a Bíblia Sagrada se torna uma mina, digamos assim, que nunca terminará. E o estudo da teologia, da palavra de Deus, da doutrina da igreja, ficará cada vez mais enriquecida graças a esse tripé, como você falou, né? Da Sagrada Escritura, da tradição oral escrita e do mesmo magistério da igreja. É isso aí, Padre Guido. Ô, Padre Guido, a gente tem mais alguns minutos, poucos, para encerrar esse programa. Sim. Eu queria uma palavrinha do Senhor de um grande santo que a gente comemora amanhã. Né? A gente está numa grande solenidade que é o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, mas o primeiro mártir da igreja, amanhã é memória dele, Padre Guido? Sim, Santo Estevão, que é chamado de proto-mártir. Protos é uma palavra grega também, significa primeiro mártir. Gente, temos o capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos que fala dele. O que aconteceu? Uma coisa extraordinária, gente. A um certo ponto, quando Jesus subiu para o céu e os apóstolos começaram o verdadeiro trabalho de evangelização, formando grupos de comunidades que aumentavam cada vez mais, entre aspas, São Pedro, num dia só, batizou 3.000 pessoas, Atos dos Apóstolos. Eis que, a certo ponto, os apóstolos se encontraram para, digamos assim, ver como solucionar um desafio. Qual? Como conciliar a ordem de Jesus de ir no mundo inteiro anunciando o Evangelho, quando, na verdade, não conseguiam sair da cidade de Jerusalém? Porque o povo, a cada dia, aumentavam os cristãos. Foi aí que, divinamente inspirados pelo Espírito Santo, encontraram uma solução.
escolheram 7 homens muito, digamos, fervorosos, de grande piedade, justos, exemplares. E para estes 7 homens, impuseram as mãos sobre a cabeça e os chamaram de diáconos, servos. E entregaram aos cuidados destes 7 diáconos, entre os 7 estava Estevão, a responsabilidade de tocar para frente a formação cristã das primeiras comunidades, dando ao mesmo tempo a possibilidade aos apóstolos de sair de Jerusalém, de evangelizar a Judeia, que é a região onde está Jerusalém, depois subiram para a região da Samaria, mais para cima a região da Galileia, para depois ir para aquela que era chamada de Ásia Menor, a atual Turquia. Daí foram depois até na Grécia, foram para a Europa, foram para a Itália, etc. Né? Padre, mas por que eles decidiram percorrer o caminho do norte e não foram para o sul? É porque logo que nós saímos de Jerusalém para o sul, entramos no deserto. Certo. Não há nenhuma cidade. Por isso que todos foram para o norte. Esta é a motivação. Entendi. Certo? E olha, entre os 7 diáconos, destacamos Estevão, o santo de amanhã. Certo. Que ele levava até a Santíssima Eucaristia para as pessoas doentes, professou oficialmente a fé cristã e teve até a coragem de enfrentar um tribunal, mesmo sem nenhum recurso nem de defesa, e na frente dos judeus até chegou a criticar até o grande Salomão, o filho de Davi, que construiu aquele templo fabuloso lá em Jerusalém, dizendo que não era necessário uma obra faraônica, porque, como Jesus acabava de ensinar, quando você quer rezar, tranca-te dentro do teu quarto, fecha até a janela, olha que Deus está olhando para você. Só que os fariseus ficaram, digamos assim, feridos no seu orgulho e acabaram matando Estevão com pedras. E lembramos a última frase que Estevão pronunciou momentos antes de receber uma pedrada bem na cara, desmaiar e morrer. Perdoa-lhes porque não sabem o que estão fazendo. A mesma frase que Jesus havia pronunciado momentos antes de morrer na cruz. Bonito, Padre Guido, muito bonito. O senhor, por exemplo, que é padre, quando olha a história de um grande santo, um grande sacerdote, não falta exemplo na igreja, eu tenho certeza que o senhor se preocupa mais em olhar pelo exemplo, pela qualidade que pode alcançar, do que pelas nossas próprias misérias. Eu agora, claro, olhando Santo Estevão, eu sou diácono, tenho que olhar para ele que é santo, que é mártir, e não olhar para as minhas misérias, porque o meu ministério, é claro, é graça de Deus, né? Graça de Deus. Eu preciso, se Deus quiser, corresponder a ele. Mas a graça é o Senhor que dá, né? Então, vamos em frente, cada um no seu estado, cada um no seu chamado. Agora, todos nós somos chamados à santidade, isso não há dúvida. Padre Guido, só dá tempo para o senhor nos dar a bênção. Já é noite, mas faltam poucas horas para terminar o dia de Natal. Desejo que seja um nascimento belo na vida de cada um de nós. Vamos dar as boas-vindas ao menino Jesus e que fique sempre na nossa família, no nosso coração. Entre todos os amigos telespectadores, meu abraço fraterno para o seu Adalberto, Gambolomba, Dona Ladi de Criciúma e toda a comunidade que está sempre seguindo os nossos programas. Para todos, prezados amigos, meu abraço e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.